Olá moçada, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Vocês já estão mais ou menos adaptados com as aulas online? Estão tendo ainda alguma dificuldade? Como é que anda isso? Infelizmente, a realidade não nos permite que isso seja diferente nesse momento, né? Nós vamos continuar com as nossas aulas online mais algum tempo. Esperamos que isso seja breve, que a gente possa voltar a ter contato pessoal, porque eu reputo que nada substitui o contato pessoal. Mas, infelizmente, ainda está assim. Então nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre alguns instrumentos de política macroeconômica, né? De que o governo dispõe, o que é que o governo faz com ela. Vamos discutir isso um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Esses instrumentos de política macroeconômica são dispositivos dos quais o governo dispõe para executar uma política macroeconômica, né? E essa política macroeconômica envolve exatamente isso, a atuação do governo sobre a capacidade produtiva e as despesas planejadas com o objetivo maior, que a economia opere a pleno emprego, com baixas taxas de inflação, com distribuição de renda e que cresça de forma contínua e sustentável. Esse é o ideal, não é? Nem sempre a gente tem isso. E uma coisa que eu chamo a atenção é isso, ó, o crescimento hoje está sendo muito debatido, que ele deva ser um crescimento sustentável. Quem faz administração no quarto ano tem uma matéria chamada responsabilidade socioambiental. E a gente discute exatamente isso, né? Porque ao longo dos anos as empresas não tinham essa preocupação. E hoje nós temos que ter, a sociedade chama a atenção para que tenhamos um crescimento, mas um crescimento sustentável. Significa dizer que a gente possa crescer agora, mas que as próximas gerações também tenham condições de explorar o meio ambiente e tudo mais e também crescer, tá certo? Então vamos lá. O primeiro instrumento de que dispõe o governo é a política fiscal. A política fiscal como um todo, ela se refere a todos os instrumentos que o governo dispõe para duas coisas, para arrecadar tributos e para controlar as suas despesas. Ou seja, é a política fiscal que arrecada e a política de gastos. Essa política fiscal que o governo tem, ela vai estimular ou controlar os gastos de consumo do setor privado. Ela influencia estimulando ou controlando os gastos de consumo do setor privado. Certo? Isso a gente está acostumado a ver isso, né? Ao longo do tempo. Quer ver de que forma? Quais são os tipos de política fiscal existentes? Nós podemos ter uma política fiscal expansionista, ou seja, o próprio termo já disse, de expansão, que é estimular a economia, o crescimento do PIB. Para isso devem ser realizados investimentos que incentivem o consumo. Nós vivemos um período como esse. É claro que isso precisa ter assim, bastante sensatez. O governo precisa ser sensato ao executar uma política fiscal expansionista. Não pode ser só calcada no aspecto político, mas tem que ser no aspecto econômico mesmo. Porque se eu executo uma política fiscal expansionista, ou seja, eu estimulo para crescimento e tudo mais, mas eu preciso ter cuidado com a inflação, né? Então a política fiscal expansionista, o ideal naquele momento é estimular a economia, crescimento do PIB, tá? Essa é a política expansionista. Ou nós podemos ter uma política fiscal contracionista, ao contrário de expandir, contrair e adotar medidas que possam reduzir gasto público,
ter uma maior tributação, porque se você tem uma maior tributação e você reduz gasto público, você freia o mercado que está aquecido e você diminui a demanda. A gente já falou sobre a oferta e a demanda. Então são duas políticas que são antagônicas. Uma pode ser expansionista e a outra pode ser contracionista, dependendo daquilo que o governo quer naquele momento. Qual é o meu foco? Aumentar o crescimento. Então eu preciso investir nesse sentido. Não, eu preciso reduzir, segurar. Então eu tenho que ter uma tributação, com a tributação maior eu reduzo esses gastos públicos e também freio o mercado aquecido, tá certo? Veja que essas questões econômicas, gente, a gente tem nessa nossa matéria, claro que nós não vamos nos aprofundar em economia, mas a gente vai ver aspectos gerais, por isso que a gente está falando desses instrumentos de política macroeconômica de que o governo dispõe, que a primeira delas é a política fiscal. Olha que interessante, ó. Se o objetivo da política econômica, cada governo tem uma política econômica, né? Se o objetivo da política econômica for reduzir a taxa de inflação, as medidas adotadas quais serão? Diminuir gasto público e aumento da carga tributária. Porque se eu aumento a carga tributária, naturalmente que eu vou inibir o consumo. Eu vou aumentar os tributos do contribuinte, vou fazer com que esse contribuinte reduza o consumo. Agora, por outro lado, se o objetivo for maior crescimento, gerar mais emprego, os instrumentos são os mesmos, mas em sentido inverso. Ou seja, eu aumento o gasto público, eu reduzo a carga tributária. Não fizeram isso uma época com os veículos novos? Zeraram, com a linha branca, que é as geladeiras, isentaram o IPI, baixou o IPI lá embaixo para estimular o consumo. Então, eu diminuí a carga tributária, eu aumento o consumo. Eu aumento a carga tributária, eu inibo o consumo, isso é natural, não é? Se vocês estão acostumados a tomar cerveja, hoje não sei a quanto, R$8 uma cerveja, não sei. Se vocês forem ver, a carga tributária nas bebidas alcoólicas é muito alta, é bem alta. Exatamente porque o governo não tem interesse que as pessoas bebam demais. Se imagine vocês se baixa essa carga tributária para metade do que é hoje. Vocês vão tomar cerveja R$6. Ao invés de tomar 2, você vai tomar 4, 5, não é? Então é essa. Se eu quero reduzir consumo, eu aumento a carga tributária, eu inibo esse consumo. Por outro lado, se eu quero fazer crescimento de emprego, se eu quero aumentar o crescimento do país, eu vou fazer com os mesmos instrumentos, mas em sentido contrário, ou seja, eu reduzo reduzo os tributos, aumento o gasto público, e isso eu vou ter resultados. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, a política tributária, ela deve obedecer um princípio constitucional chamado princípio da anterioridade. Passei aqui muito rápido, pulou, quer ver? Política tributária deve obedecer o princípio da anterioridade. O que significa o princípio da anterioridade? Significa que eu não posso aplicar, criar um tributo para que ele valha dentro do próprio ano. Se eu quero criar um tributo novo, eu tenho que aprová-lo esse ano para ele entrar em vigor no ano seguinte. Por isso que é o princípio da anterioridade. Tem que ser aprovado, criado no ano anterior para valer no próximo ano. Entendido? A outra política, nós falamos sobre a política fiscal. Agora vamos falar sobre a política monetária. A política monetária, ela é referente à atuação do governo sobre a quantidade de moeda e títulos públicos existentes na economia. Vocês sabem que o governo pode reduzir ou aumentar essa quantidade de moeda e de títulos disponíveis. Quais os instrumentos que o governo tem para isso? Através de emissões. Ele pode tanto emitir moeda quanto pode emitir títulos públicos. Através das reservas compulsórias, vocês sabem, se não sabem, ficam sabendo agora, que todos os bancos comerciais têm um percentual
dos depósitos à vista que eles têm que colocar à disposição do Banco Central. Isso chama reservas compulsórias. E nós vamos ver que isso é um instrumento que o governo pode ter mexendo na quantidade dessa reserva, né? Uma outra forma, outro instrumento é o Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos. Os redescontos são os empréstimos que o Banco Central faz aos bancos comerciais. E o outro instrumento é a regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Quem determina e controla isso é o governo, então ele tem possibilidade de aumentar ou diminuir isso, tá certo? Então, o que acontece com essas dentro da política monetária, com esses instrumentos que o governo dispõe? Se o objetivo do governo também for o controle da inflação, a medida apropriada é diminuir, é enxugar o estoque monetário da economia, ou seja, de reduzir a quantidade de moeda que existe no mercado. Como é que eu faço isso? Eu aumento a taxa de juros, eu aumento o nível das reservas compulsórias, porque os bancos vão ter menos dinheiro disponível para emprestar. Se eu aumento a reserva dos depósitos à vista que eles têm, vai aumentar a quantidade que ele tem que disponibilizar no Banco Central. E a venda de título no Open Market, porque eu vendendo esses títulos públicos, eu estou imobilizando moeda também. Fica menos estoque monetário na economia. Isso se o objetivo do governo for controlar a inflação, né? Por outro lado, se a meta do governo for ter crescimento econômico, eu tenho que agir de forma inversa. Eu reduzo a taxa de juro para que mais dinheiro circule na economia. Eu reduzo a taxa de compulsório para que os bancos tenham mais dinheiro para circular. E a compra de títulos, o próprio governo compra os títulos no Open Market para aumentar a liquidez da economia, ou seja, aumentar a quantidade de moeda que vai ter na economia, né? Quer dizer, a gente percebe, aí você fala, mas peraí, mas a política fiscal também não mexia com isso? Aí a política monetária também vai mexer? Veja, políticas monetária e fiscal são meios alternativos para as mesmas finalidades. Quer dizer, é para você mexer no crescimento, mexer no controle da inflação, tentar aumentar o PIB. A política fiscal e monetária agem juntas, mas são meios alternativos para as mesmas finalidades. Com uma diferença, a política monetária em relação à política fiscal, a política monetária depende apenas de autoridades monetárias. Quem são as autoridades monetárias do governo? O presidente do Banco Central, claro que agindo de acordo com o Ministério da Economia e tudo mais, ministro da Economia e presidente da República. Depende apenas dessas autoridades. E a segunda, que é a política fiscal, depende do Congresso e do princípio da anterioridade, porque para eu criar um tributo novo, eu tenho que passar a lei no Congresso. Para eu alterar um tributo, dependo da lei da anterioridade, eu tenho que passar isso pelo Congresso esse ano para fazer valer o ano que vem. Então, a política monetária é mais fácil, o governo pode ele próprio mexer. A política fiscal, ele depende também do Congresso Nacional. Beleza? Muito bem. Aí nós temos as políticas cambial e comercial. O que significa isso? A política cambial e comercial, ambas são políticas que atuam sobre as variáveis relacionadas ao setor externo da economia. O setor externo significa a relação que o país tem com o mundo, né? A política cambial mexe exatamente sobre a taxa de câmbio. E as autoridades brasileiras podem fixar a taxa de câmbio ou permitir que ela seja flexível e determinada pelo mercado de divisas. O ideal é que ela seja flexível, que o próprio mercado se regule, né? Mas há momentos em que o governo intervém e ele fixa qual é a taxa de câmbio, não é? Então a política cambial vai tratar exatamente disso, sobre a questão do câmbio da nossa moeda em relação ao mercado internacional, tá? E a política comercial também diz respeito aos instrumentos de incentivo à exportação.
e estímulo ou desestímulo à importação. Todo país, e o Brasil não é diferente, ele tem uma balança comercial. Essa balança ela é positiva quando eu estou exportando muito mais do que eu estou importando, né? E também o governo tem interesse em aferir como é que anda isso. E ele pode se valer da política comercial, porque ele tem instrumentos que podem incentivar a exportação e tem instrumentos que podem desestimular importações. Como é que ele pode estimular? Através de estímulos fiscais, ICMS, IPI, instrumentos creditícios, taxa de juros subsidiada para exportação. Toda a exportação depende disso. Se eu crio mecanismos de tributar alto um produto a ser exportado, eu estou desestimulando. Ao passo que se eu reduzo essas taxas de ICMS e IPI, eu estou estimulando a exportação. E por outro lado, o controle das importações, o governo também pode atuar, qual seja, através das barreiras, das tarifas e barreiras quantitativas. O governo pode fixar uma quantidade de determinado produto que pode ser importado. O governo pode mexer nas tarifas de importação de tal sorte a inibir a importação ou não estimular, né? Se eu aumento a tarifa de importação, eu estou reduzindo a possibilidade de que aqueles produtos entrem no Brasil. Então, a política comercial é muito importante. O governo tem que ter noção e consciência daquilo que ele faz, né? Podendo estimular exportação, podendo desestimular através do aumento de ICMS, IPI, melhorar o crédito para exportação com taxa de juros subsidiada. E, contrário senso, na importação também eu posso mexer com as tarifas de importação e implantar barreiras quantitativas, né? Para que o governo tem que atuar de forma a permitir que o Brasil tenha sucesso com as suas exportações, mas que também não seja tomado de assalto aí por importações de produtos que nós temos muito aqui, né? E aí o governo pode, através desses instrumentos, segurar um pouco mais uma importação, estimular uma exportação e tudo mais, né? Outra coisa, a política de rendas. A política de rendas é o seguinte: nós temos, o governo pode intervir diretamente na formação de renda. Essa formação de renda pode ser através de salários, aluguéis, com o controle e congelamento de preço, né? Nós já vimos isso acontecer, né? Vocês talvez são mais jovens, viram menos, mas o governo tem formas dele intervir para que mexer na renda das pessoas. Salário, aluguel, né? Controle e congelamento de preço. Nós já tivemos planos econômicos aí que foram brutais nessa questão de congelamento. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor. O Plano Collor foi terrível, né? Porque bloqueou o dinheiro de todo mundo no banco, você só podia ter disponibilizava um valor lá que você podia mexer, né? Mas essa política de rendas o governo usa normalmente como uma política de combate à inflação. Quando eu tenho inflação alta, eu preciso combater, né? Na fixação da política salarial, o governo que mexia sempre no salário mínimo. E criou uma lei que agora nem tem sido tão fielmente cumprida, né? De que o salário mínimo seria reajustado segundo a somatória, não sei do que, esse ano parece que não foi. Congelamento de preço. Se vocês vissem como foi na época do Plano Cruzado, vocês eram jovens, acho que quase que todos vocês não viram isso, mas esses planos econômicos eram uma loucura. O pessoal ia para o supermercado com uma lista de preço e brigava. Criaram inclusive os fiscais do Plano Cruzado, porque a pessoa chegava, essas listas saíam publicadas nos jornais, chegava lá, se achasse um preço maior,
ele brigava no supermercado, chamava a polícia, fazia um escândalo. Não funciona isso, porque o que acontece? Eles começaram a fixar inclusive preço de bovinos, por exemplo. O boi tem que custar para o produtor, ele vai ser remunerado na época eu não me lembro quanto é, vamos dizer, hoje o boi está R$200 arroba, eles estipulam, o boi vai ser estipulado a R$150 arroba. Bom, o produtor, se não precisasse assim, vender urgente, deixa o meu boi no pasto, eu não vendo. Aí começou a ter desabastecimento. Aí o governo começou a usar uma lei que tinha e tomar esse gado. Aqui na nossa região aconteceu isso. Teve uma fazenda aqui no Itapura que foi invadida no bom sentido, exércitos, fiscais do Sarney foram lá, tomaram 1000 bois do cara e mandaram pro frigorífico, e depois constatou-se que esses animais não tinham ainda peso ideal de abate. Eu fiquei assim bastante enfronhado nessa história, porque passado algum tempo eu fui nomeado perito numa ação e fui fazer uma avaliação desse imóvel. E lá o administrador ligou pro proprietário em São Paulo e o cara falou comigo. Porque eles entraram com uma ação contra o governo, alegando isso. O peso médio na época de um bovino para abate era na faixa de 17, 18 arrobas. Eles pegaram um boi de 13 arrobas, quer dizer, boi que não tinha a menor condição de ir para o abate. E essa ação tramitou muito tempo no judiciário e no final o governo foi obrigado a indenizar os caras. Então o governo precisa ter muito cuidado ao executar esses planos esse plano econômico, para não comprometer de forma brutal, né, nem agressiva. O ideal é que a economia tente se controlar, com aquela história que a gente falou na outra aula, que a demanda coincida com o número a quantidade de produtos que sejam necessários, seja a quantidade que está sendo colocado no mercado. O próprio mercado vai se regular. Toda vez que foge disso, nós temos um problema. Tá bom assim? A gente vai discutir algumas outras coisas mais para frente, mas por hoje, para que não fique muito cansativo para vocês, eu acho que está de bom tamanho. Beleza? Abraço a todos.